Graça e paz. Amém? Louvado seja o nosso Senhor. Olha, por todo este amor, por todo esse mover que Ele tem feito em nosso meio. Bendito seja Jesus Cristo por sua vida. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo por estarmos aqui, por mais este pão fresco. Amém? Que bom que você está aqui. Eu sou Arlete Dark, do Batidas do Coração de Cristo Oficial. E é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez nesta live. Estamos dentro do nosso propósito pelas famílias. Eu e minha casa serviremos ao Senhor de 21 dias, que está sendo feito nos grupos de WhatsApp do Batidas. Então, se você não está, fica o convite para você. Todos os links do WhatsApp, do Telegram, do Spotify, estão todos na bio do Instagram. Amém? Então ali você tem acesso a todos os nossos grupos. Vem ser uma batida, venha unir, venha somar junto com a gente neste lugar que tem sido tão bom, tão proveitoso. O Senhor tem nos abençoado, tem nos acolhido como família mesmo, né? Há uma mesa farta para nós. Bom, nós temos nossas jornadas bíblicas, todas as nossas jornadas estão salvas no Telegram. Então você tem acesso no Telegram a todas as jornadas. E estamos agora, né? O Senhor tem nos abençoado com o Spotify e também estamos lá. Então você encontra lá como um podcast, você encontra Batidas do Coração de Cristo Oficial também lá. Venha, só vem participar. Se eu posso aqui sugerir vocês que nunca fizeram uma jornada com batidas, faça a de Ageu primeiro, que só são 2 capítulos, é uma jornada rápida, mas impressionante como temos um mover especial naquela jornada. O Senhor trouxe aquela jornada de surpresa e foi assim maravilhoso, foi um destravar, né, nas nossas vidas. Então assim, quem tem ouvido para ouvir, ouça, né, que a diferença seja feita na sua vida. A partir do momento que uma palavra do Senhor chega na nossa vida, nunca ela é lançada em vão. Nunca nós vamos receber aí um convite de uma live, nunca a gente vai receber o convite de um link, um louvor que tem ali dentro a palavra do Senhor, ela nunca chega até a gente em vão, né? O Senhor Jesus, ele não trabalha por coincidência, ele trabalha ali pela essência dele. Ele sabe que cada um está precisando, né? Ele sabe do que estamos com fome. E ele também sabe aonde ele precisa nos fortalecer. Amém? Então, sempre que você receber aí uma palavra, te enviarem um link, dê atenção. Veja, porque o Senhor está tentando falar ao seu coração, o Senhor está ali atraindo o seu coração para algo especial. Então, sempre que você receber algo que provém do céu, dê atenção, porque pode fazer toda a diferença na sua vida. Amém? Bom, estamos aqui, né? E para honra e glória do Senhor, eu estou aqui embaixo da cobertura de oração das Irmãs do Batidas, e isso é muito especial, porque como é bom sermos geradas em oração. Tem aqueles que nos protegem, tem aqueles que nos abençoam, né? Muitas irmãs a gente nem se conhece pessoalmente, mas o Senhor tem dado um alinhamento em nossas vidas, né? E o Senhor vai ali nos movendo conforme Ele deseja que seja uma na vida da outra. Nesse propósito que estamos de 21 dias, é impressionante como somos abençoadas com as orações que as irmãs têm mandado. Nós temos orado à meia-noite e ao meio-dia. E as irmãs têm enviado oração. E é impressionante como chaves poderosas são ali lançadas em nossas vidas através das irmãs orando. E é uma bênção estar neste propósito, né? Já chegou até a mim testemunhos deste propósito, até mesmo livramentos. O Senhor livrou de um acidente de carro e até mesmo ali de uma briga neste acidente de carro, um dos maridos da Batidas, e ela me ligou falando, eu senti que eu fui fortalecida neste lugar. Por quê? Porque era para mim ter brigado, era para mim ter, ido para cima, e o que o Espírito Santo falou ao meu coração, porque eu estava sensível a ele, era para mim apenas recolher o meu marido, acolher o meu marido e acalmá-lo. E isso é poderoso demais, né? O Senhor age de maneiras maravilhosas, né? Então, assim, temos também um filho que tentou suicídio em abril e ele até então estava muito trancado dentro do quarto, não queria nem com a família, dentro da família ali, se
se estar mais junto. E esse filho de um tempo para cá começou, para a honra e glória do Senhor, sair do quarto, procurar emprego, achou um emprego e voltou à vida dele, né? Ele tá almoçando, jantando com os pais, saiu no Dia dos Pais com a família. Isso, gente, olha, para alguns é uma coisa tão simples, né? Mas tem famílias que vêem um valor tão grande que vocês nem fazem ideia. E para a honra e glória do Senhor, esse menino foi lá, vai voltar para a faculdade também. Então, assim, o mover do Senhor em nosso meio é maravilhoso, e honras e glórias a Ele, que nós só estamos aqui para ser instrumento, a gente só está aqui para trazer, né, o que Ele vem falando ao nosso coração, o que Ele vem fazendo. Essa jornada de Isaías é uma jornada muito forte. Nós estamos no 59 hoje. Olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque, meu Deus do céu, o Senhor vem ponderar a questão da obediência na nossa vida, vem nos chamar para um lugar de despertar. E desperta, desperta, ouça, levante-se, não é? Então, assim, a palavra vem fluir, a palavra flui, a palavra vem até nós, Ele faz toda a diferença para a honra e glória do Senhor. Amém? A nossa palavra hoje está lá em 2 Reis, capítulo 4, comecinho, se vocês quiserem ir se preparando, 2 Reis, capítulo 4. Vamos aqui falar de algo muito especial hoje. Essa live era para ter sido ontem, eu até anunciei. Meninas, eu me preparei, eu sentei. No exato momento que eu fui começar, não era para mim fazer ontem. E eu fui para os pés. Eu fui ter ali um momento com o Espírito Santo e comecei a orar. Eu falo, a gente começou a orar, que é eu e ele. A gente começou a orar, entramos em oração. E ele derramou algo tão precioso. E ele me deu uma direção dentro dessa palavra que ele ainda não tinha me dado. Então, olha só como é impressionante, né? Não estava pronta. Não estava pronta. Ia ficar faltando algo muito especial dentro dessa palavra. E ali com ele cuidou de tudo. Amém? Me levou a um momento de oração. Eu entendi que eu precisava enviar aquele momento lá no grupo do Batidas a Oração, e assim eu fiz, porque é só com o direcionamento dele, é só realmente para viver a vontade dele. Amém? E não me perder em vaidade, não me perder em querer fazer por fazer, né? Obra vazia é obra oca, se ela cai, ela racha. Né? Então ela precisa estar ali no mover do Espírito Santo, fortalecida pelo Espírito Santo, para que ela dê frutos, porque só ele tem o poder, né? O ministério do Espírito Santo é o ministério do convencimento do pecado e do juízo. Amém? Então tudo que nós fazemos aqui no Batidas é dentro dessa orientação. Então quando ele traz algo ao meu coração, primeiro eu vou apresentar. Eu preciso ali de uma direção para ter certeza que ele está. Amém? Eu vi carro chegou, eu vi cavalo chegou. Joselino, seja muito bem-vindo, meu querido, boa tarde, que o Senhor te abençoe com essa palavra, que o Senhor abençoe o lar de vocês com esta palavra, que haja uma transformação, né? Que o Espírito Santo traga um convencimento necessário para este tempo na vida de vocês. E quem puder aí mandar esse aviãozinho lá nos grupos, vai ajudar muito. Manda aí também para quem você quiser, amém? Vamos aumentar essa mesa aqui, vamos estendê-la em nome de Jesus. Amém? Pai amado e querido, eu te agradeço, Senhor Deus, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de te ouvir. Pela oportunidade, Pai, de se assentar nesta mesa e partilhar o pão que o Senhor tem partilhado. Este pão fresco, Senhor Deus, esse pão que vem trazer a nós direcionamento, Senhor Deus, que vem nos colocar dentro da sua vontade, que faz a gente entender, Senhor Deus, que muitas vezes nós nos perdemos porque nós estamos focados dentro de circunstâncias difíceis ou queremos que haja da nossa maneira. Mas o Senhor vem nos mostrar que nós precisamos focar no centro da tua vontade, Senhor Deus. Focar aqui, para junto com o Senhor vir e frutificar, vir e nos alimentar, para que faça diferença em nossas vidas. Espírito Santo, só o Senhor tem o poder do convencimento, só o Senhor tem o poder, Espírito Santo, de trazer a nós a revelação do teu evangelho, a revelação da tua palavra. Se a Arlete está aqui lendo a tua palavra e o Senhor não estiver junto, Espírito Santo, só são letras, só são palavras, mas com a tua unção, com a tua presença, com o teu agir, Espírito Santo, o Senhor
Senhor nos trará ensinamentos preciosos, o Senhor estará ali nos direcionando dentro do teu evangelho. E em nome de Jesus Cristo eu te agradeço, gratidão, Espírito Santo, por essa sua presença que já está aqui me marcando, já está aqui me fazendo fluir dentro dela. Obrigado, doce Espírito, por quem o Senhor é. Assim eu te agradeço e nós oramos. Amém, amém e amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Abrindo aí, 2 Reis 4, o comecinho. Amém? Vamos lá? Eu vou ler aqui. Gente, estava uma bagunça aqui. Hoje vocês não fazem ideia. Mas o Senhor é bom, né? A gente ora e Ele prepara tudo, né? Ó, os rádios silenciaram, até os cachorros estão quietinhos. A minha vizinha hoje está em casa, ela tem um bebezinho, o bebezinho está quietinho. Se vocês escutarem o bebezinho chorando, não se distrai, não. Se fecha aqui. Amém? Vamos lá, para a honra e glória do Senhor. 2 Reis 4. Certa mulher, viúva de um dos discípulos do profeta, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse aos 2 filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. O azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrou. Amém? Vamos entender aqui em partes, algumas partes dessa palavra, para que a gente entenda após o conjunto que o Senhor tem para trazer de revelação para nós. O marido dessa mulher, ele era discípulo dos profetas, e algo ali na família dele não estava correto dentro da sua vida financeira. Então a gente pode dizer que ali tinha uma má administração financeira, porque se tinha credores na porta dele, alguma coisa ali ele fez para dever a essas pessoas. Amém? Colocando ali até em risco, olha só, a liberdade dos teus filhos. Então ele pode ter pegado dinheiro emprestado, ele pode até mesmo ter feito fiado a alimentação da sua família. Então a gente não sabe. O que a gente sabe, que diz respeito, é que esse homem tinha conhecimento da palavra do Senhor. Né? A gente está falando aqui do tempo do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu ele fazia ali parte, né? Ele tinha ali uma escola de profetas, amém? Os profetas não são ensinados à profecia. A profecia é um dom do Senhor, que o Senhor dá às pessoas, mas eles estavam ali aprendendo a palavra do Senhor, né? Como falar a palavra do Senhor, porque eles seriam ali provavelmente ali colocados no meio do povo, né? E o povo iria procurá-los quando eles estivessem ali fora para conselho. Então tudo eles aprendiam dentro da palavra do Senhor para que estivessem ali. Amém? Então assim, eles não podiam aconselhar o povo de Deus fora das diretrizes da palavra do Senhor. Amém? Então a gente entende que este marido estava ali, que este marido tinha esse conhecimento. Isso aqui é para que a gente entender que este evangelho barato que querem hoje colocar dentro de nós, que o Senhor é o Deus da provisão e Ele vai tornar todos os seus ricos e milionários do dia para a noite, é mentiroso. Amém? Nós estamos falando de um homem que a Bíblia declara, a esposa dele declara, e o profeta consente, que ela fala: o Senhor sabe que o meu marido era temente ao Senhor Deus. Amém? Então alguma coisa ali dentro daquela família estava acontecendo que não estava girando, né? Eles estavam ali numa situação muito difícil. E esse marido vem a falecer, e ela vem se tornar viúva. E os filhos dela provavelmente eram pequenos. Por quê? Porque se eles fossem maior, eles estavam ali servindo alguém para cuidar daquela mãe, porque a mulher não podia trabalhar.
A gente está falando aqui de um tempo que é onde os ricos, eles tinham servos, eles tinham escravos, e essas pessoas pertenciam a eles, era a posse deles. Então, assim, aqueles dali que eram posse, trabalhavam, cuidavam da casa, da lavoura, do serviço ali que aquela pessoa tinha, dos negócios dela, em troca do pão e de algum lugar para dormir. Amém? Então, assim, isso é bom a gente ter muito em mente. A gente precisa entender que os meninos iam ser levados para serem escravos. Os credores queriam os filhos como forma de pagamento. Por quê? Porque eles chegam ali. O que eles deparam? Com a miséria, com a fome, com uma vida escassa, não tinha nada ali. Eles não enxergaram nada que daria para cobrir a dívida. Então, o que eles enxergaram? Eles enxergaram os meninos. Então, os meninos, eles teriam força para pagar. Um juros muito alto, não é, meninas? Um juro muito alto. Imagina, uma vida para pagar uma dívida. É um juro absurdo, não é? Então, assim, os credores entram aqui neste lugar. Foram cobrar o que o marido devia a eles. Amém? Então, nós vamos ter aqui o profeta Eliseu. Meninas, estudem sobre o profeta Eliseu. É uma bênção ouvir falar. Sabe, assim, estudar, ter conhecimento deste profeta. Abaixo de Jesus Cristo, ele foi o grande homem ali de Deus, de milagres, de conselhos, de situações ali que ele resolveu, que é maravilhoso. Estude o profeta Eliseu e você terá aí um crescimento, um amadurecimento espiritual muito abençoado na sua vida. Amém? Então, assim, dá pra gente entender aqui que dentro na questão dos credores, teve um prazo, né? Ele deve ter dado um prazo ali a ela para que ela se organizasse para pagar a dívida, para não precisar levar os meninos, amém? Então, assim, falando do profeta, o profeta, ele era a boca de Deus, ele era a direção de Deus, ele era o representante de Deus, né? Então, assim, era o homem que tinha contato direto com o Senhor falava com ele, dava as direções a ele, e ele estava ali apto a aconselhar dentro da vontade do Senhor, a dar as diretrizes dentro da vontade do Senhor. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Quem tem sido seu conselheiro? Quem você tem buscado conselhos? Essa pessoa está apta ali dentro da palavra do Senhor? Essa pessoa tem te direcionado? Os conselhos que ela tem te dado é dentro da palavra? Ela tem te direcionado? Meninas, pessoas que a gente busca conselho são pessoas com voz de destino na nossa vida. Então toma muito cuidado quem você tem buscado conselhos. Toma muito cuidado com quem você tem ouvido, porque essas pessoas vão ter poder ali de voz de destino. Amém? Uma coisa brilhante nesta mulher. Ela chega em Eliseu. Essa mulher não é uma mulher amarga. Esta mulher, ela jamais fala mal do marido dela para o profeta. Ela vai ali, ela reverencia o marido dentro do melhor que ele tinha, que ele era temente ao Senhor. Entende? Quando a pessoa diz que é outra temente, está dizendo que ele era fiel ao Senhor. Ele era obediente ao Senhor. E ele morreu e eu estou nessa situação. Né? Ela não chega ali derramando em cima do profeta, falando que a culpa de tudo aquilo era do marido, que o marido fez aquilo, que o marido morreu, deixou aquilo, agora ele também ia perder os filhos. Isso é tudo muito, gente. Olha, toma cuidado com o que você diz a respeito dos seus. Né? Às vezes o seu marido nem faleceu, mas você tá aí falando mal, você tá aí, olha, sendo boca do inferno para falar do seu marido. Então, assim, abençoe o seu marido. Quais são as qualidades do seu marido? Ele tá passando por um momento difícil? Esteja ali, ó, alinhada para abençoar a vida dele. Aquilo que você deseja do seu marido, comece a declarar em cima do nome dele, não é? Comece a declarar, comece a falar bem. Comece a profetizar. No mundo espiritual, cada palavra que lançamos tem o peso ou tem um poder. Então, muito cuidado com isso. O profeta, ele aconselhou e deu um direcionamento a ela. Presta muita atenção nisso. O profeta não deu valor para ela quitar a dívida. E ela estava ali desesperada. Várias versões vêm nos dizer, traduções da Bíblia vêm nos dizer que ela chegou ali clamando ao profeta Eliseu para uma solução para que os filhos dela não fossem levados como escravos. Se os filhos daquela mulher fossem levados, ela estava ali na ruína, porque ela não podia trabalhar.
Amém? Ela ia viver ali de doações, ela ia viver ali da misericórdia das pessoas. Então, ela estando com os meninos crescendo, os meninos iam começar a tomar conta da casa, começar a tomar conta dela. Então, isso era algo muito importante, entende? E eram os filhos dela, eram os meninos dela, ela não queria perder. Imagina os meninos serem levados para ser escravos. Então, assim, ela foi procurar ele. Ele não dá o valor pela que está dívida, mas ele dá uma direção a ela. Ele pergunta para ela: o que você tem na sua casa? Eu já vi algumas pregações falando da viúva do azeite, falando assim, que absurdo, aquela mulher só achou de valor na casa dela uma botija de azeite, os filhos dela não tinham valor? Ei, peraí, a gente acabou de ler que o motivo dela tá ali, em frente ao profeta, era o medo que ela tava de perder os meninos para a escravidão. Amém? Então, assim, quando a gente lê a palavra, a gente tem entendimento da palavra. A gente tá ali na palavra, né? Então, assim, como é que ela não falou pro profeta que ela só tinha os 2 filhos e a botija de azeite? Porque ela já tinha falado, ela já tinha declarado antes de falar do azeite, quando ela chega ali, a primeira coisa que ela declara é honrar o marido. E a segunda coisa é falar que ela estava ali correndo o risco de perder os meninos. Então, todo o valor que ela tinha nos meninos foi o que levou ela até ali. Amém? Então, o azeite naquela época, ele era medicinal, ele servia para culinária e ele servia para manter as lamparinas acesas. Ele era o combustível ali que mantinha as lamparinas acesas. A casa que não tinha uma lamparina ficava num breu total, porque não tinha poste de iluminação do lado de fora nas ruas. Amém? Era a luz do luar. Então, imagina dentro de casa a escuridão que não era, né? Então, as lamparinas precisavam estar acesas e era com o azeite que essas lamparinas permaneciam ali, acesas. Então, assim, olha a importância do azeite. Os pastores ungiam as ovelhas para que os insetos não pousassem nelas, não trazendo ali pragas e doenças para ele perder as suas ovelhas. Então, o azeite era usado para ungir como se fosse um repelente ali no pastoreio as suas ovelhas, para proteger as ovelhas de pragas. Olha a importância do azeite, meninas. Então, assim, o azeite também era ungido na unção de reis e sacerdotes, de liderança espiritual e da liderança do povo. Amém? Então, assim, o azeite, ele representa a presença de Deus, né? Falasse mais especificamente o Espírito Santo de Deus. O azeite traz essa simbologia do Espírito Santo. Amém? Então, a gente chega aqui na parte dos vizinhos, né? Os vizinhos. A quantidade de vasilha que ela conseguisse determinaria a quantidade de azeite que ela teria. Então, esta era uma mulher de relacionamentos saudáveis. Nós precisamos aprender isso. O nosso Deus é um Deus de relacionamentos. Então, nós precisamos aprender a conviver com as pessoas. A gente precisa entender que a gente depende um dos outros. Independente se aconteceu alguma coisa, independente se algo aconteceu e essa amizade acabou, vá atrás, porque vale a pena, a gente não sabe do amanhã. Se essa mulher fosse uma pessoa amarga, uma pessoa ruim, uma pessoa ali desprezível, quem daria vasilhas a essa mulher? Não é? Se você tem inimizade com uma pessoa, você bate lá na porta dessa pessoa, essa pessoa vai ao menos abrir a porta para você, essa pessoa vai ao menos ali te emprestar uma vasilha, entende? Nós precisamos ter relacionamentos saudáveis. A maneira que a gente sai da vida das pessoas diz muito a nosso respeito. Você deve ter uma pessoa aí que quando você lembra dela, vocês não têm mais contato, mas quando você lembra dela, você fala: Deus me livre, Deus me livre. Não quero não, eu aqui, ela lá, não quero. Amém? E tem pessoas que a gente lembra delas e fala: glória a Deus, meu Deus, que saudade, Senhor. Como será que ela tá? Como eu gostaria de ter este contato novamente. Amém? Mas se a gente levar para um outro lado, as pessoas também pensam a mesma coisa a nosso respeito. Será que ao pensar em você, as pessoas estão falando: Deus me livre? Ou será que o Senhor está dando, as pessoas estão dando glória a Deus por lembrar quem foi você na vida delas? Então, os relacionamentos precisam ser saudáveis. As pessoas moram aqui, olha, em volta da nossa casa. Precisamos ter aqui proximidade. Se hoje, na sua vida, você precisasse de uma vasilha emprestada, e essa vasilha dependesse o seu milagre, a quantidade ali que você iria conseguir
quantas vasilhas você conseguiria emprestado. Porque o profeta falou para ela, muitas vasilhas. Na versão, ali na tradução da BKJ 1611, ele vai falar vasos. Consiga quantos vasos você conseguir, né? Então, assim, são vasilhas, são vasos. Então, vai lá e consiga quanto você quiser. Se hoje na sua vida você precisasse de vasilhas, quantas vasilhas você conseguiria? Lembre-se que a quantidade de vasilha determinaria a quantidade de azeite que você teria. A quantidade que seria multiplicado seria através das vasilhas. Quando as vasilhas acabaram, o azeite parou de correr. Amém? Então, um ponto aqui também muito importante, uma direção. Entre para sua casa, você e os seus filhos. Feche a porta, porque o milagre vai ser na intimidade. O milagre vai ser entre família. Então, tem momentos que a gente vai ter os relacionamentos importantes para nos abençoar. Só que nem tudo o que vai vir sobre a nossa família, sobre a nossa vida, a gente vai incluir todo mundo aqui dentro. Tem coisas que o Senhor vai precisar derramar somente aqui, dentro do nosso lar, com os nossos, a intimidade, a família. Amém? Então, o azeite é este milagre, né? O azeite vem gerar esse milagre. A presença de Deus já estava lá. A presença de Deus já estava lá. Naquela casa, naquele momento, a circunstância, a realidade daquela casa era fome, miséria, pobreza, escassez. Escassez do material, ela não tinha mais nada. Ela não tinha farinha, ela não tinha nada. Mas a presença de Deus estava naquela casa. A presença de Deus estava naquela casa. Presta atenção numa coisa. Lá dentro não tinha nada, só tinha miséria, pobreza, fome, mas tinha temor ao Senhor, tinha fé ao Senhor e tinha honra ao Senhor. Naquela casa, aquela mulher estava ali, ela tinha fé, no entanto que ela vai procurar aquele único que ela sabe que podia ajudar ela. Aquele que ela sabe que tinha ligação com o Senhor, aquele que ela sabe que era o representante do Senhor. Então ela vai procurar, ela não vai bater na porta do vizinho. Saiba a hora de bater. Tem momentos que vão ser necessários, mas quem dá direção, quem tem voz de destino na sua vida, precisa ser pessoas que têm ligação, têm relacionamento com Deus, são representantes do Senhor, vai te direcionar, vai te ajudar, vai te dar ali um auxílio dentro da palavra do Senhor. Amém? E tudo que é feito dentro da palavra do Senhor, com a direção do Senhor, aquilo ali dá frutos. Amém? Então, acabou tudo, menos o azeite. Meninas, imagina eles ali dentro daquela casa. Imagina ela com aquela botija de azeite na mão, olhando para todas aquelas vasilhas. Todas, de repente, ali no entendimento humano dela, nem sequer uma vasilha pequena daria a quantidade toda do azeite que ela tinha. Então imagina ela ali, agora ela era ela e o azeite. O azeite representa a fé desta mulher. Tudo acabou, menos a fé dela. Não perca a sua fé. Que tudo acabe, menos a sua fé. Que tudo acabe, mas o valor mais alto da sua casa seja a sua fé. Seja a sua verdade, seja o seu relacionamento com o Senhor. Amém? Que tudo se perca, mas que você não perca a sua confiança no Senhor. Você não perca o seu temor no Senhor. Amém? Então a fé ela tinha. E o milagre vai ser feito com o que tinha dentro da casa dela. Com o que tinha ali. Então imagina ela segurando um azeite. Só que naquela casa agora, depois que a porta foi fechada, tinham 5 pessoas. Não Arlete, eram 3, ela e 2 filhos, não tinha 5 pessoas. Estava o Senhor Jesus, estava o Espírito Santo, estava ela e estavam os 2 meninos. Porque o milagre é impossível acontecer longe da presença deles. Aleluia. É impossível acontecer um milagre, é impossível acontecer um mover sobrenatural sem que o Senhor Jesus e o Espírito Santo estejam presentes. Amém? Então estavam ali eles 5, a garrafa e as vasilhas vazias. Amém? No derramar começa a multiplicação. No derramar, imagina ela e os meninos. Imagina
o brilho do azeite descendo, o azeite descendo, e a primeira vasilha enchendo, e um tira a vasilha cheia e o outro já traz a vazia. Imagina. Agora você começa a imaginar o cheiro de azeite que começou a invadir aquele ambiente. O cheiro do azeite, o brilho do azeite que estava inundando aquela casa, estava trocando a atmosfera daquela casa. A atmosfera daquela casa era de morte e de escravidão. Ei, Jesus estava derramando azeite e o cheiro de azeite estava transformando o ambiente daquela casa para um ambiente de vida e de salvação. Ela viu ali o milagre acontecer. Os filhos dela não seriam mais escravos, os filhos dela estavam sendo libertos, porque ela creu, ela pegou a direção. Ela foi e fez. Ela não questionou o profeta. Ela não perguntou para o profeta por que ele não dava o dinheiro para pagar a dívida dela. Ela não questionou o profeta por que ela tinha ainda que conseguir vasilhas. Por que ela precisava ainda bater na casa das pessoas para pedir algo. Ela não questionou. Ela foi lá. Ela pegou toda a direção e a atmosfera de graça e de glória que invadiu aquela casa. O cheiro do azeite, meninas, imagina, o azeite ele é tão perfumado, imagina esse azeite, um azeite puro, imagina a perfeição do perfume. Aquela casa começou a mudar, o cheiro do azeite começou a mudar a atmosfera daquela casa. Não era mais de morte e de escravidão, agora era de vida e de salvação. Aleluia. O que você tem na sua casa? É uma botija de azeite? O que você tem na sua casa? O que te resta hoje? É só a sua fé? É só a sua confiança? Então apresente ele. Apresente ao Senhor Jesus e fala: Senhor, é a única coisa que me resta, acabou tudo, é a única coisa que me resta para que ele comece a derramar o azeite, para que o azeite comece a ser multiplicado, para que a sua fé comece a ser multiplicada, ao ponto de você confiar que uma vasilha pequena tem a capacidade de encher tantas vasilhas que estavam ali. Aleluia. Lá em Isaías 44:3 diz assim, que o Senhor vai derramar o Espírito dele sobre a sua prole, sobre os seus filhos, e as bênçãos dele sobre a sua geração. Esta é a promessa. Para de olhar para os seus filhos e enxergar neles uma situação precária, que eles são perdidos, que eles são os desviados. Se você está aí vivendo uma fase com um filho rebelde, se você está aí vivendo uma dificuldade com um filho que tem se desviado, que tem feito coisas que não condiz mais com o que você ensinou. Ei, lembre-se dessa promessa, Isaías 44:3. Eu derramo o meu espírito em seus filhos e abençoo a sua geração. As minhas bênçãos estarão sobre a sua geração. É só um pouco de fé que você tem. É só isso que você precisa. Para que o Senhor multiplique. Para que Ele entregue a direção em você. E você vai lá. Você vai e faz do jeitinho que Ele ordenou. Não questiona. O Senhor tem te chamado para orar. O Senhor tem te chamado para o secreto. O Senhor tem te chamado para Ele te ver em secreto. Para que Ele multiplique o azeite. Para que Ele multiplique a sua fé. Para que Ele comece a gerar uma transformação em você. Para que essa transformação comece a fazer diferença na vida dos seus. E o que você tem feito, que você está dispersa, que você não tem feito do jeitinho que Ele tem te chamado para fazer. O Senhor tem despertado você. Tem pessoas aqui que o Senhor está dizendo que tem despertado para madrugada, que tem despertado para mais cedo, e você tem se revirado na cama, você não consegue dormir, mas você não se levanta para estar com Ele. Ei, Ele está te chamando para multiplicar. Ele tem um preço, cada filho nosso, nossos maridos, nossa parentela tem o preço para o Senhor. E Ele vai pagar essa dívida. Se você acha que os seus filhos estão perdidos na mão de credores, se você acha que os seus filhos estão perdidos na mão do inimigo, na mão de Satanás, eu vim aqui hoje para te contar, ei, o azeite vai ser derramado, mas para isso você precisa escutar a palavra, para isso você precisa compreender e colocar em prática a direção que o Senhor está te dando.
A direção, ela não questionou, ela só foi lá e fez da maneira que o Senhor tinha feito. O Senhor aproveitou nela o que ela tinha de melhor, uma maneira boa, uma maneira saudável de se relacionar com as pessoas. Aquelas vasilhas significavam a bondade dela com as pessoas, porque as pessoas que recebem da sua bondade, quando você precisar delas, nem que seja uma vasilha vazia, elas vão te emprestar para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. Então, como andam os seus relacionamentos? Está na hora de voltar, está na hora de começar a repensar, está na hora de pedir para o Espírito Santo moldar os nossos pensamentos em relação às pessoas. Em relação às pessoas, moldar os nossos relacionamentos, as nossas amizades. Nós dependemos um dos outros. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar com a gente. Ele quer estar com a gente. Ele quer ter uma paternidade na sua vida. Ele quer que você venha firmar a sua identidade de filha com Ele. Aleluia. Preste atenção. Quando você aprender a fazer tudo direitinho, quando você aprender a confiar, quando você crê, você verá a glória de Deus dentro da sua casa. Você verá a glória de Deus. Sabe o que você precisa? De um pouquinho de fé. Entregá-la na mão do Senhor para que Ele multiplique. Para que Ele multiplique. E aí o Espírito Santo vai fazer o azeite descer sobre a sua família. Todos os corações que estão vazios, o azeite só vai parar de derramar quando todos esses corações estiverem cheios. Cheios dEle. Cheios da graça e da glória do Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. E ela voltou até o profeta. Aquela casa já não era mais a mesma. Já não era mais a mesma. Continuava sem comida. Continuava. Mas aquela casa já não era mais a mesma. O perfume daquela casa tinha mudado. A atmosfera de graça e de glória que tinha naquela casa. Imagina eles três ali. Quando ela pede a última vasilha e os meninos dizem, um dos meninos disse, acabou as vasilhas. Quando eles se deparam com tantas vasilhas cheias de uma botija. Faz sentido? Faz sentido. Ela não teria vivido isso. Ela não teria vivido isso se ela não tivesse escutado a direção do profeta. Ela não teria vivido isso. Ela não teria crido, ela não teria confiado que aquele pouco de azeite encheria tantas vasilhas. Tantas vasilhas. E quando acaba, ela volta ao profeta. Ela não decide o que ela vai fazer com o azeite. Ela não toma partido nisso. Porque ela sabe o que aconteceu ali na casa dela. É coisa do Senhor. A presença dele é ali, olha. Banha a casa dela. Enche a casa dela. Imagina ela e os meninos. Imagina ela e os meninos se abraçando. Sabe? Se abraçando, contemplando a salvação que tinha chego. Contemplando a bênção que tinha chego. Naquela casa, na vida deles. Imagina a sensação da dívida paga. Da dívida paga. Ela procura o profeta dá 3 direções a ela. Vende. Paga a dívida e viva do restante. Então ele trouxe sobre a vida dela, aquele azeite trouxe sobre a vida dela mais um direcionamento. A quitação da dívida. Os meninos não seriam mais levados. A salvação dos meninos tinha chego. Os meninos tinham sido libertos. Amém? E geração de renda. Eles viveriam da renda. Eles viveriam da renda daquele azeite. Aleluia, Senhor, da provisão. A provisão tinha chego. A fome ia embora. A escassez ia embora. E eles ainda iam continuar multiplicando aquele azeite. Imagina, eles iam continuar ali. Eles não iam nunca mais mendigar pelo pão. Eles não iam mais precisar ali da bondade das pessoas para que eles comessem. Para que eles comessem. Aleluia, Senhor. Aleluia. Quando os credores chegaram ali pela primeira vez, ela abriu a porta. Quando ela abriu a porta para os credores, era ela, aquela circunstância difícil, aquela situação difícil, a fome. Era isso que estava lá com ela quando ela abriu aquela porta. O cheiro da casa era de morte, de fome, de miséria, de luto, de escravidão. A segunda vez que eles voltam, que ela abre aquela porta, é Jesus que está à frente.
É Jesus que está à frente. Ele e a provisão. Ele estava pagando pelos meninos. Ele estava pagando a salvação dos meninos. Ele estava libertando os meninos daquela dívida. Ele estava libertando os meninos de serem escravos, de serem os juros que deveria pagar sobre a dívida que o pai tinha com aqueles credores. Ei, o cheiro que eles encontraram na casa era um cheiro de azeite. Era um cheiro de azeite. A casa já não tinha mais cheiro de luto, cheiro de medo, cheiro de fome. A casa agora tinha cheiro de vida, de salvação, de fé, de bênção. A presença de Jesus naquela casa abundava aquela casa. Os credores receberam o que tinha para receber e foram embora. Ei, Jesus pagou a dívida. Jesus salvou os filhos daquela mulher da escravidão. Ele estava ali para libertar. Como é que ele fez isso? Ele fez isso com um milagre que já estava dentro da casa dela. É o que está dentro da sua casa, que o Senhor quer que você diga a Ele: Senhor, é só isso aqui que eu tenho. É só isso aqui que eu tenho. Entrega a Ele a confiança e o poder dele multiplicar na sua vida. Entrega a Ele a confiança e o poder do Espírito Santo vir e começar a derramar o azeite. Começar a derramar o azeite. Ei. Ele vai pagar a dívida. Seus filhos não vão continuar escravos do que estão. Os seus filhos não vão continuar na vida que você tem visto eles tomando. Os seus filhos não serão levados nem como crianças mais pela mão dos inimigos, porque Jesus está pagando. Só que para isso ele precisa que você escute a direção dele. Só que para isso ele precisa que você, olha, desperta filha, o que tem dentro da sua casa que eu posso multiplicar. O que tem dentro aí da sua casa que eu posso multiplicar para acabar com a fome, para acabar com a escassez. Sabe? Vamos agora aqui trazer essa palavra para dentro do material. Talvez hoje você esteja aí passando por uma vida financeira difícil, uma vida financeira onde está tudo muito escasso, está tudo muito apertado, está tudo muito ali, sabe? Talvez você esteja me ouvindo e a sua realidade é que se você fizer 2 refeições, os seus filhos não fazem 2. Nós estamos aqui num mundo onde essa realidade não está muito longe da gente. Não está muito longe da gente. Então, o que você tem? Qual é a habilidade que você tem? A gente viu que essa mulher tinha uma habilidade de se relacionar com as pessoas. O profeta não ia mandar essa mulher vender se ela não tivesse uma habilidade dentro desta área. Amém? Então, presta atenção. Hoje, falando dentro do seu material, o que você tem aí que você não tem visto? Que se você entregar nas mãos do Senhor, Ele vai multiplicar e escrever uma nova história. Ele vai multiplicar e Ele vai escrever uma nova história. Só que esteja atenta, porque Ele precisa que você vá e faça, que você vá e realize, que você confie, mas que você realize, que você esteja ali entendendo e se movendo dentro da direção dele. Ele precisa que você pare de questionar, ele precisa que você pare de reclamar, que você apenas confie. Esse pouquinho de azeite que você tem aí, essa fé pequena que você tem aí, o Senhor quer multiplicar ela na sua vida. O Senhor quer multiplicar a sua fé. O Senhor quer, através dessa pequena fé que você tem, te atrair para um lugar aonde Ele vai multiplicar e Ele vai trazer a salvação sobre a sua casa, a libertação sobre a sua casa. Ele vai trazer dentro dessa sua fé algo para que você comece a realizar aí materialmente, para que você saia dessa situação difícil financeira se você estiver vivendo ela. Amém? Então, Arlete, eu sei fazer bolo. É a única coisa que eu sei fazer. Quanto que você custa para fazer um bolo? Senhor, a única coisa que eu tenho na minha casa é farinha, ovos, leite e fermento. É a única coisa. Comece a fazer um bolo. Ei, chega aí nas suas amigas, nas suas vizinhas, pega esse bolo, fatia esse bolo, leva um pedacinho de cortesia para elas e comece a falar para elas: olha, eu vou começar a fazer um bolinho de café da manhã. Sabe qual que é o nosso problema? Às vezes a gente já tem uma direção do Senhor, o Senhor já falou com a gente. Eu estou aqui, meninas, falando do bolo só como um exemplo para que você entenda aí dentro do que você tem. Só que sabe o que a gente pensa? Que a gente precisa de uma batedeira planetária.
A gente precisa de um fogão industrial. A gente precisa de utensílios de última geração, porque se a gente não tiver essas coisas, não vai dar certo. É uma mentira. É uma mentira, isso é uma pedra em cima do seu entendimento que o inimigo tem colocado para que o Senhor não multiplique dentro do que você tem aí na sua casa. Dentro do que você tem, com 1 quilo de farinha, quantos bolos de caçarola eu consigo fazer? Eu não preciso começar fazendo bolo de aniversário, eu posso fazer bolo de café da tarde. Eu conheço mulheres que abriu loja de bolinho de café da tarde, mas ela começou lá na casa dela, batendo o bolinho dela na mão, peneirando a farinha dela, peneirando o açúcar dela para que aquele bolo fosse macio. A internet hoje te dá tantas diretrizes, tantos cursos para você melhorar as suas habilidades. De repente você está passando aí, você está esperando uma grande coisa acontecer, uma porta de emprego magnífica abrir, enquanto aí dentro da sua casa tem a provisão que se o Senhor tocar, Ele multiplica. Se você apresentar Ele, Ele multiplica. E Ele vai te tirar dessa situação. Ei, essa multiplicação dessa sua habilidade, o que você faz que as pessoas admiram que você faz? Começa a pensar dentro disso. Quais são os ciclos de amizade, de amigos, de conhecidos, de vizinho, de ministério que você tem, que você pode começar ali a oferecer, o que você pode começar ali a gerar. Ei, se você apresentar ao Senhor, você pode ter certeza, até o dinheiro que você não tem para comprar farinha, o Senhor vai trazer. O Senhor vai trazer, o Senhor vai trazer, porque aí dentro da sua casa já tem o que Ele precisa para fazer o milagre, que é a sua fé, a sua confiança e o seu temor a Ele. Ei, o Senhor quer pagar as suas dívidas, o Senhor quer gerar uma renda, Ele quer trazer sustento para dentro da sua casa, só que você está paralisada. Você está paralisada e o Senhor está falando com você e você não está ouvindo. O Senhor está te chamando para aumentar o teu azeite e você não está ouvindo. E você não está ouvindo. O que você tem aí hoje, que você pode ofertar ao Senhor, que você pode mostrar para Ele, Senhor, é só isso que eu tenho. É só isso. Se você não tem uma direção, se você ainda não sabe o que fazer. Gente, eu conheço pessoas que tiveram uma ideia e aquela ideia hoje alimenta famílias, leva provisão para a vida de famílias. Então, o que eu posso fazer enquanto aquilo que realmente eu desejo não vem? Não vem. Eu conheço pessoas formadas no direito, pessoas formadas numa faculdade boa, que teria muita provisão se ela estivesse dentro da área dela. Mas ali, de repente, ela começou a fazer algo tão simples. E começou, imagina então se você mora num condomínio. Imagina. Tem pessoas fazendo pãozinho caseiro ali, e vendendo dentro do condomínio. Tem pessoas que acham que vender é humilhação. Não, humilhação é pedir o pão. Isso que é humilhação. E o Senhor não quer isso pra gente. Ele não quer isso pra gente. Não faz parte dos planos dele que a gente mendigue o pão. Não faz parte. Ontem à tarde, quando eu fui chamada ali pelo Espírito Santo, que eu sentei aqui para fazer essa live, que não foi permitido que eu fizesse ontem, que eu fui estar com ele, ele me mostrou, ele falou, ei, eu tô derramando neste propósito pelas famílias. Essa é a nossa terceira live dentro deste propósito, uma por semana. Dentro deste propósito eu estou derramando o azeite, eu estou multiplicando o azeite das famílias, eu estou enchendo as vasilhas, os corações de quem está vazio. Eu vou fazer transbordar. Aí eu tô aqui te falando isso que o Senhor me trouxe ontem numa oração. Eu até recebi o direcionamento de colocar nos grupos ali dentro daquela atmosfera de graça que eu estava, dentro daquela oração. E o Espírito Santo começou a declarar que Ele está derramando o azeite, Ele está multiplicando o azeite. Ele está multiplicando, Ele está derramando, Ele está soprando. Mas para que esta viúva vivesse este milagre, ela precisou fazer o quê? Ela precisou pedir a direção do homem de Deus, que ele sabia que era a boca de Deus. E ele foi voz de destino na vida dela. Ela fez exatamente como ele disse. Ela não questionou. Ela não questionou em momento nenhum. Ela fez exatamente do jeito que ele disse. Isso chama obediência imparcial. Ela não questionou nada. Ela só foi lá e fez exatamente como ele falou. Exatamente do jeito que ele disse.
Então a nossa obediência precisa estar ali, olha, fazendo acontecer a direção do Senhor na nossa vida. Você está recebendo uma palavra do Senhor para que você preste atenção como você tem se relacionado. Para que nos momentos de intimidade, quando o Senhor vai derramar dentro da sua família, você vai fechar a porta. Porque ali dentro estará Ele, você e os seus. Amém? Nós estamos entendendo que quando nós somos obedientes às direções do Senhor, Ele multiplica. Ele não vai dar só a gente crédito, provisão para pagar os credores, para pagar algo. Não, Ele vai dar para a gente uma geração de lucro. Ele vai começar a gerar uma renda. Ele vai começar a nos abençoar. E tem gente que acha que o resto de Deus não é nada, né? Porque o profeta fala para ela, vá e viva com o resto com os teus filhos. Amém? Então essa mulher, ela teve ali o poder. Ela teve um poder na mão dela. Ela teve ali uma palavra de destino. Ela foi lá e ela fez exatamente, ela se levantou, ela saiu da procrastinação, ela saiu da rede de ninar de Satanás que tá ali ninando. Tá tudo difícil, tá tudo ruim, mas tá lá ninando. Nasce sol, vai embora sol, vem a noite, sai a noite e a pessoa tá lá. Tá entendendo? Ei, o Senhor quer salvar os seus filhos no mundo espiritual. O Senhor quer derramar o mesmo cheiro do azeite que estava na casa daquela mulher. É a mesma unção que Ele quer derramar dentro da sua casa. Ei, não se esqueça. Ele está dizendo, eu derramarei o meu espírito em seus filhos. Eu derramarei o meu espírito em seus filhos e as minhas bênçãos sobre a sua geração. Sobre a sua geração. Você pode abrir a sua porta numa circunstância difícil e ali você ainda ganhar uma dívida maior. Mas aí, deixa eu te contar uma coisa. Da segunda vez, na sua obediência, na sua fé, o Senhor vai promover um milagre e você não vai mais abrir aquela porta sozinho, porque o Senhor Jesus Cristo vai abrir aquela porta e gritar tudo. Então presta atenção. Pode ser uma botijinha de azeite pequenininha. Pode ser uma fé pequenininha. Dê a ela. Diga ao Senhor Jesus. É a única coisa que me resta, é o Senhor. É a última coisa que eu tenho, Senhor. É o último recurso que eu tenho, é o Senhor, para salvar esse filho, para salvar essa família, para mudar o ambiente deste lar, para prover na nossa vida, para tirar a gente dessa escassez financeira, para tirar a gente desse momento difícil. A única coisa que eu tenho é isso, Senhor. Busque-o e Ele multiplicará. Busque-o e Ele dará a direção certa. Só que preste atenção. Você precisa ser obediente e começar a entender exatamente como Ele quer fazer, exatamente como Ele quer que você faça. O Senhor não dá uma direção para a gente tropeçar, o Senhor não dá uma direção para a gente cair no buraco, não, os planos dele são perfeitos para nós, E ontem na oração, espiritualmente, o Espírito Santo começou a falar, e veio essa palavra de Isaías hoje para completar essa palavra. Ei, eu estou derramando o meu espírito e o Espírito estará derramando o seu azeite dentro da sua casa. Vá para o secreto. Não tenha preguiça de estar no secreto, não tenha preguiça. Saia dessas redes sociais. Saia se não está te alimentando, se não está fazendo nada com você. Comece aí, para de seguir pessoas que não traz nada para sua vida, que não acrescenta nada na sua vida, que não faz somar na sua vida. Siga páginas que o momento que você está ali de distração, não tem problema. Que você está ali, você vai ser alimentado através daquele réus ali que você está vendo. Ei. Da mesma forma que a gente tem aprendido hoje, que a gente precisa tomar cuidado. Quem tem nos aconselhado e sido voz de destino, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente tem visto, com o que a gente tem escutado. Amém? Eu peço, neste dia, nessa tarde, eu não sei se você está em uma tarde, se você está numa manhã, se você está numa noite vendo essa live, após ela ser salva. Mas eu creio que a unção e o poder do Espírito Santo que fez essa live chegar até você, é para que você compreenda que o mesmo Deus desta viúva, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito Santo que está lá dentro daquela casa, mudando o ambiente daquela casa, mudando a história daquela família, é o mesmo que está aí com você. É o mesmo que está dentro da sua casa, disposto, está, esperando você mostrar para Ele qual é
a última coisa que você tem. O milagre está dentro da sua casa e o Senhor quer multiplicar. O Senhor quer multiplicar. É dentro da sua casa que há algo. Dentro de você há algo que o Senhor quer multiplicar. Que o Senhor quer trazer provisão para sua casa, quer trazer salvação para sua família. Amém? Porque Ele não cuida só do espiritual, Ele cuida também do nosso material. Amém? Ele é provedor sobre as nossas vidas. Nós somos filhas dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o dono do ouro e da prata. Amém? Para de escutar essas questões, esses evangelhos que faz você pensar e você se frustra. Por que acontece com o outro? Como é que o outro fica milionário dentro de um mês? E você está atrás disso. Ei, se você está atrás disso, preste atenção. Preste atenção em algo. Não é o Senhor que você está adorando. Não é o Senhor que está dentro do seu coração. Ele não está sendo o seu Deus. Amém? Então que o Senhor venha te abençoar. Muito obrigada por vocês que estavam aqui. Eu vi que a Ana chegou, que a Mima chegou, que a Juliana chegou. Que o Senhor abençoe seus lares, que o Senhor te abençoe com essa palavra, que você se posicione, Você pode ser viúva, você pode estar com seu marido dentro da sua casa, você pode ter sido abandonada pelo seu marido e está aí apenas com seus 2 filhos, com seus 3 filhos, com o seu 1 filho. Você pode ter sido abandonada e você ficou aí sem direção nenhuma. Ei, olha para cá, olha para o alto, porque a sua direção vem lá de cima. Esse Senhor aqui, esse Deus que proveu, esse Deus aqui que multiplicou o azeite desta mulher, não vê a hora de multiplicar o teu azeite. Amém. Aleluia. Vamos orar? Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor, por este pão fresco, por este azeite derramado, Espírito Santo. Nós pedimos ao Senhor que esta palavra venha a ser cumprida em nossas vidas, dentro dos nossos lares, Espírito Santo. Dentro, Espírito Santo, do coração de todos os membros da nossa família, Senhor, do mais velho ao mais novo, Senhor Deus. Que o coração deles, que o espírito deles transborde do teu azeite, Espírito Santo. Eu sei que enquanto uma vasilha estiver vazia, o seu azeite não parar de ser multiplicado, o seu azeite não vai parar de correr, Senhor Deus. O azeite daquela mulher, Senhor Deus, não foi até a última gota que caiu, não, Senhor Deus. Quando ela levantou a botija dela, Senhor Deus, a botija dela estava cheia também, Senhor. A botija dela continuava cheia, Senhor Deus, e assim nós te pedimos, nós te apresentamos, Senhor Deus, nesta hora, nossa fé, Senhor Deus. Multiplique a nossa fé, Senhor Deus. Abra os nossos ouvidos para que a gente escute a sua direção, Senhor Deus, para que a gente receba a sua direção. Dai-nos força, nos levante, tire a gente da procrastinação, desperte a gente desta rede que tem nos minado, Senhor, para que a gente se posicione dentro daquilo que o Senhor deseja, dentro da sua direção, para que a gente faça exatamente da maneira que o Senhor quer, Senhor Deus, porque nós sabemos que os teus planos são perfeitos e eles não nos causam dano, Senhor Deus. Desperta o que há dentro de nós para que a gente venha viver do teu melhor, para que a gente venha viver da tua multiplicação, a multiplicação que o Senhor tem para nós. Abençoe os nossos relacionamentos, Senhor Deus, que nós sejamos luz e sal. Que nós sejamos luz e sal, que quando nós precisarmos das vasilhas, Pai, nós temos aquelas pessoas que nos emprestará, Senhor, que nos emprestará. Aquelas pessoas mal sabiam que estavam fazendo parte de uma bênção, aquelas pessoas mal sabiam que estavam ali, olha, fazendo parte de uma nova história na vida daquela mulher, Senhor Deus. Abençoe os nossos relacionamentos, Senhor Deus. Dai-nos os teus amigos, Senhor Deus, o teu ciclo de amizade, que a gente faça parte do teu ciclo de amizade, Senhor Jesus, e que a gente abra a porta e que a gente empreste vasilhas, para que o Senhor multiplique na vida dos outros, para que o Senhor abençoe a vida dos outros, para que o Senhor derrame o azeite na casa das outras pessoas, Senhor Deus. Usa-nos, Senhor Deus, porque nós cremos que assim como o Senhor faz na nossa vida, o Senhor também usa-nos para ser bênção, para fazer parte da nova história que o Senhor quer contar na vida dos outros também. Pelo poder bendito que há no nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, eu te agradeço por cada
batida, Senhor Deus. Eu te agradeço por este propósito que o Senhor nos trouxe. Eu te agradeço por cada oração que tem sido colocada naquele grupo, Senhor Deus. Cada mulher que tem se disposto, tem abençoado a vida das outras, Pai. E muitos testemunhos estão sendo gerados, Senhor Deus. Eu aprendi uma vez, Senhor Deus, que dentro de um propósito que é lançado no mundo espiritual, Senhor Deus, ele tem o tempo correto, ele tem o tempo certo para voltar, Senhor Deus. Pode não acontecer dentro do propósito, mas no mundo espiritual ele estará ali gerando testemunho, Senhor Deus, gerando testemunho até a data, o horário, o tempo certo do Senhor responder, do Senhor agir, o do Senhor ir e fazer o que a Ti apresentamos, Pai. 21 dias de jejum, Senhor. 21 dias de oração, Senhor. Algumas não tiveram força para estar, mas as suas casas e seus lares também estão sendo abençoados, porque nós nos unimos por todas as famílias. Nós nos unimos por todas as famílias. Milagres serão contados, Senhor Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Porque nós cremos e temos a certeza que veremos a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nosso Senhor. Amém? Meninas, que o Senhor as abençoe, abençoe os seus lares, que essa palavra venha acender, que este azeite venha iluminar a lamparina do seu entendimento, para que você entenda aonde o Senhor precisa de você, como Ele precisa que você se posicione, para que você realize aí as direções dEle. Amém? Então eu só dei aqui um exemplo do bolo, mas dentro das suas habilidades, do que as pessoas te elogiam, o que você pode colocar diante do Senhor para que Ele possa multiplicar e trazer a provisão para a sua vida. Amém? Senhor, eu só tenho farinha, ovo, leite, Senhor, e fermento e uma botija de azeite. Você tem a botija de azeite? Senhor, eu só tenho tecidos, linha e uma máquina de costura e uma botija de azeite. Senhor, eu só tenho pão, ovo, água e fermento para fazer pão, Senhor Deus, mas eu também tenho uma botija de azeite. Aleluia. Não deixe faltar a botija de azeite. Amém? Que o Senhor as abençoe, abençoe o seu lar. Não se esqueça, todos os links do Batidas estão na bio do Instagram. Venha nos ouvir no Spotify, venha nos ajudar a evangelizar, venha multiplicar. Eu vou pedir de todo o meu coração, eu nem sei direito fazer isso, mas compartilhe essa live. Vá, quando essa live estiver salva, comente nesta live, vocês que estiveram aqui, vocês que estão assistindo, isso é muito importante, porque isso faz, fluir essa palavra para que ela chegue nos momentos ali, nos lugares que as pessoas precisam, amém? Infelizmente é assim que agem as redes sociais. Nós sabemos que estamos aqui debaixo da unção e das bênçãos do Senhor, mas para que a gente cresça, para que a gente abençoe mais pessoas, eu preciso aí que vocês somem comigo, amém? Que vocês multipliquem aqui no Batidas, em nome de Jesus, amém, minha irmã, a sua casa também, minha querida amiga, que o Senhor multiplique, amém, Ana, amém, meninas, amém, amém, deixa eu abaixar aqui um pouquinho os comentários, amém, Ione, amém, amém, ô Senhor, Aninha, amém, querida, amém, Juliana, amém, amém, que todas essas bênçãos que vocês estão aqui colocando sobre a minha vida, que ela esteja sobre vocês e que ela esteja sobre os seus lares. Amém? O que esta verdade vai fazer de diferença hoje na sua vida é você quem determina. Deus te abençoe em Cristo com essa mensagem, com esta palavra. Vá, se posicione e dê a Ele o poder de multiplicar através da sua disposição. Um beijo, estejam com Deus.